É uma honra e uma alegria poder compartilhar um pouquinho do que Deus ministra ao nosso coração. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da oração. Que palavra que carrega tanto significado e é tão importante para todos nós crentes em Jesus. A oração é uma ação, é o ato de falar com Deus. E eu gostaria que nós abríssemos a palavra no Evangelho de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos acender o alerta no nosso espírito de estarmos a todo tempo, a tempo e fora de tempo, orando. Orar com Deus faz toda a diferença na nossa vida, na nossa trajetória. Orar a Deus faz toda a diferença no nosso ser, no nosso interior. Quando nós oramos, nós nos sentimos mais leves. Quando nós oramos, é como se nós estivéssemos entregando aos pés da cruz de Cristo tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que está nos angustiando, tudo aquilo que está tornando contrito o nosso coração. Nós estamos lançando sobre o Senhor o nosso fardo. A palavra de Deus diz, que o fardo do Senhor é leve e o jugo dele é suave. E quando nós oramos, quando nós apresentamos ao Senhor, quando nós falamos com Deus a respeito das nossas dificuldades, das nossas aflições, a nossa alma fica mais leve, porque nós estamos nós estamos trocando o nosso fardo com o Senhor. Mas a oração também tem outras funções, além de trazer alívio para o nosso coração. Porque quando nós oramos e deixamos aos pés da cruz de Cristo, nós estamos demonstrando que nós estamos confiando nele, que nós sabemos da nossa incapacidade. Mas a oração também, ela é uma arma poderosa no mundo espiritual, de ataque e também de defesa. E a palavra de Deus está nos falando no Evangelho de 1 Pedro 4, 7, para nós sermos sóbrios, para nós estarmos criteriosos e em alertas e nos dedicarmos à oração. Já em 1 Tessalonicenses 5,17, a palavra de Deus diz: orai sem cessar. E em 1 Pedro 5,8, um versículo clássico que a maioria de nós conhece: sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se nós observarmos bem 1 Pedro 4,7, 1 Tessalonicenses 5,17 e 1 Pedro 5,8, todos esses três versículos estão falando sobre vigiar, sobre orar, e 1 Tessalonicenses fala para ser prudentes, para ser sóbrios. É muito importante no mundo espiritual, no plano espiritual, que, diga-se de passagem, é mais vivo, é mais real do que o mundo físico, nós estarmos em alerta, nós estarmos orando, mas nós também sermos prudentes. Essas três palavras, essas três ações são a chave para o sucesso nas nossas vidas: prudência, vigilância e oração. Acontece que muitas vezes, diante das circunstâncias, nós somos pegos de surpresa porque não estamos sendo prudentes e porque não estamos vigiando. Mas o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Ele está vendo as nossas atitudes e não só vendo as nossas atitudes, como lançando suas setas inflamadas na nossa mente. E se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos vigilantes, nós aceitamos
aceitamos aquelas flechas, nós somos alvejados por essas flechas. Se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos vigilantes, se nós não formos prudentes, nós aceitamos essas sementes malignas que ele lança na nossa mente e ele consegue concluir aquilo que ele lançou no nosso pensamento. Por isso nós precisamos de vigilância, precisamos de prudência e, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17, estarmos orando sem cessar. Mas aí você pode dizer, como eu vou orar sem cessar? Eu acordo de manhã muito rapidamente, eu faço uma oração muito rápida, eu já me arrumo, vou para trabalhar, o meu dia é muito curto, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho almoço para fazer, eu tenho uma casa para administrar. No caso dos homens, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar transporte público, ou eu vou de carro, eu tenho que prestar atenção no trânsito, eu tenho tantas coisas na minha mente, são dívidas, são problemas em casa, como eu vou orar sem cessar? Nós podemos orar também em espírito, nós podemos falar com Deus em espírito, nós podemos conversar com o Senhor enquanto lavamos uma vasilha, enquanto estamos dirigindo, nós podemos falar com o Senhor enquanto estamos trabalhando. Isso é orar sem cessar, isso é ter constância na oração. É claro que existe um momento no nosso dia que é muito necessário nós entrarmos no nosso quarto secreto. O nosso quarto secreto pode ser um lugar que nós escolhemos para poder falar com Deus, onde nós tenhamos paz e tranquilidade. É claro que é muito importante nós termos esse momento no nosso dia para apresentar a Ele as nossas razões, mas antes de tudo, para engrandecê-lo, porque o Senhor é digno de adoração. E aí sim, nós podemos apresentar as nossas razões ao Senhor, as nossas petições. A Bíblia, inclusive, nos orienta a fazer isso, apresentar diante dele as nossas petições, e também nós devemos adorá-lo e sermos gratos pelo que ele já fez e pelo que ele ainda fará. Isso é muito importante, mas nós precisamos também estar alertas, vigilantes, nós precisamos ser sóbrios para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo e estarmos orando sem cessar. Você já fez a sua oração hoje? É possível, meus irmãos, é possível. Coloque Jesus, coloque a comunhão com o Senhor em primeiro lugar. Se você não vê na sua agenda de 24 horas um tempo para falar com o Senhor, sacrifique horas da sua madrugada, o silêncio. Ou melhor, Renata, mas como eu vou sacrificar tanto tempo? Meus irmãos, se você pegar 10 minutos do seu tempo na madrugada para falar com o Senhor, se você orar, se você falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, bendito é o teu nome. Nesse momento eu quero me colocar diante do Senhor em total dependência de Ti, da Tua presença. Sem Ti eu não sou nada, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu me curvo perante o Senhor e aí começar a apresentar as suas petições e também abençoar o próximo. Você se lembra quando Jó, a palavra de Deus diz em Jó que quando Jó orou por seus amigos, o Senhor os abençoou? Irmãos, existe repertório. Nós precisamos de ter intimidade com o Senhor e nós só teremos intimidade com Ele. Nós só saberemos orar se nós começarmos a conversar com Ele, se começarmos a adorá-lo na oração, se começarmos, sim, a apresentar as nossas petições, mas também orar pelos outros. A palavra de Deus diz: orai um pelos outros. E a oração, esse ato de orar, vai nos impelir a estar vigilantes, a estarmos em alerta, em sermos prudentes, porque quando nós falamos com o Senhor, o nosso espírito está conectando com Ele. E aí, meus irmãos, não tem demônio, não tem leão, falso leão, que ande ao nosso derredor bramando, que vai conseguir nos atacar.
Eu espero em nome de Jesus que você comece a partir de hoje, se você já tem esse hábito de estar orando sem cessar, de estar em conexão com o Senhor no seu espírito, glória a Deus, continue no tempo oportuno. Deus fará cumprir aquilo que Ele determinou no seu coração a seu respeito. Continue orando. A sua vida, o seu testemunho de oração vai impactar muitas pessoas. E se você não tem esse hábito, se você não tem essa constância, comece. A oração é um grande instrumento poderoso para vencer batalhas, para nos aproximar do Senhor e para evitar que o diabo consiga se aproximar de nós. Ele não tem poder em nome de Jesus. Quando nós estamos em alerta, quando nós estamos em oração, quando nós estamos diante do Senhor, ele não tem poder sobre nós. Quando nós estamos vigiando, vigie, meu irmão, ore sem cessar, seja prudente, não se precipite. Se você estiver nesse espírito, se você seguir essa instrução, a sua mente, a sua alma, o seu espírito estarão em conexão com o Senhor e você não será presa nem alvo fácil por inimigo. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, querido Deus. Tu és soberano, tu és poderoso, e a tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Senhor, nessa manhã, nós queremos apresentar o nosso coração diante de Ti. Existem coisas dentro de nós, meu Deus, Senhor, que precisamos, Senhor, apresentar ao Senhor. Existem coisas que são necessárias ser entregues ao pé da cruz de Cristo, porque o fardo do Senhor é leve e o jugo do Senhor é suave. Existem pesos, meu Deus, Senhor, que muitas vezes afligem a nossa alma e tentam nos impedir de prosseguir. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude. Ajude o meu irmão e a minha irmã, Pai, que tem alguma aflição no coração e precisa, meu Deus, de um toque do Senhor, precisa de um alívio, precisa, meu Deus, da bênção do Senhor sobre a vida dela. Senhor, e também neste momento, ó Pai, nós queremos te pedir, ajuda-nos a sermos prudentes, a sermos vigilantes e estarmos a todo tempo, meu Deus, orando sem cessar. É possível, ó Pai, é possível ter relacionamento contigo 24 horas em oração, em espírito. Nós podemos fazer isso. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos dá o privilégio de desfrutarmos, ó Pai, Senhor, de muitas coisas na vida, de alegrias, da alegria, meu Deus, de estarmos em família, de estarmos em comunhão com os irmãos, mas o nosso espírito pode estar conectado com o Senhor em oração a todo tempo. Meu Deus, e nós queremos essa intimidade contigo. E quando nós tivermos essa constância de intimidade com o Senhor em oração, meu Deus, não há e não haverá poder das trevas que poderá nos derrubar. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesse momento eu peço ao Senhor, cubra-nos com teu precioso sangue. Ah, Senhor, afasta de nós tudo que não é teu e ensina-nos a cada dia o poder e dai-nos a constância de orar a todo tempo, afora, a tempo e afora de tempo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu, de todo o meu coração, declaro um dia de vitórias para a sua vida, em nome de Jesus.